Boa noite, senhoras e senhores. Outro dia, a Manacá colocou um rap para tocar aqui em casa. De quem era a música mesmo? Daniel Oliveira de Deus. E lá nesse rap mencionava algumas passagens interessantes. Falava, por exemplo, em Malcolm X e outras pessoas. Eu estava refletindo sobre isso, de como é interessante a apropriação que o pessoal tem feito, essas referências históricas, essa contribuição norte-americana, o que faz todo sentido. Afinal, a origem do rap é norte-americana. Uma reflexão sobre isso, voltando no tempo e vendo as semelhanças e as diferenças entre a evolução da luta pela liberdade, pela igualdade dos negros, dos diferentes povos, nós podemos ver que realmente aqui no Brasil nós temos muito a aprender com os norte-americanos. E por que isso? Por que isso? Veja, o processo de escravização do negro africano trazido para as Américas do Norte e do Sul, essa brutal violência que houve durante séculos, ele teve semelhanças e teve diferenças. Qual a grande diferença que teve entre a forma como se lidou com a escravidão nos Estados Unidos e no Brasil? A questão toda está ligada à forma de colonização do Norte e do Sul. Por quê? Porque a América do Norte, quando foi colonizada, ela foi colonizada justamente com o espírito de colônia, com o imigrante que foi para lá, o colono que foi para lá, o anglo-saxão, o inglês, indo para lá com a sua família, com o intuito de fazer lá uma nova terra. Então ele foi, a mulher, o filho, o vizinho, toda a cidade, né, se montando, transportando da Inglaterra para o Novo Mundo e criando uma nova Inglaterra nos Estados Unidos. Uma Inglaterra nos mesmos moldes religiosos, culturais e raciais. Quando o elemento negro africano foi agregado a essa sociedade que já estava estruturada, ele foi colocado em total isolamento, à parte. Ele foi colocado separado, se caracterizando num processo de segregação. Segregar, separar, né? O white, o branco, puritano, e o negro separados. No caso brasileiro, a situação tem outros contornos. Né? A colonização de Portugal foi feita com muito pouca gente, com muitos poucos colonos e somente homens praticamente. Eles vieram para cá sem mulheres. Houve, num primeiro momento, um encontro entre a cultura de Portugal com a indígena, uma primeira miscigenação. Depois, com a incorporação do africano trazido à força, uma nova miscigenação, forçada
na maior parte dos casos. Então nós temos uma miscigenação que não acontece lá em cima. O que nós temos aqui? Nós temos uma mistura com um produto híbrido racial, em que você não consegue distinguir, se você fizer, em boa parte, hoje nós temos uma tecnologia de pesquisa que permite fazer análise de DNA, de genoma, você não consegue distinguir em boa parte do povo brasileiro quem não tenha sangue negro, sangue indígena e a minoria sangue europeu. Percebam que nós somos um híbrido racial, mas com uma cultura, com valores predominantemente europeus. Cultura europeu, né? E racialmente híbridos. Veja que essa diferença ela vai ser fundamental na forma como, depois do processo de libertação, do processo de fim da escravidão, os negros vão ser tratados nos diferentes países, no norte e no sul. Por quê? No norte, aquela segregação que sempre houve, ela vai permanecer existindo de forma oficial. Ou seja, as instituições vão continuar sendo segregadas. Porque a família branca não teve mistura racial com a família negra. Uma minoria negra, um percentual de negros africanos, não teve troca racial sanguínea com uma maioria branca. E isso acarreta que existe uma separação na sociedade, em que existem lugares reservados para os negros, lugares reservados para os brancos. A escola dos negros, a escola dos brancos. O ônibus dos negros, o ônibus dos brancos. A igreja dos negros, a igreja dos brancos. A política de segregação. E no Brasil? No Brasil, nós temos uma democracia racial hipócrita. Nós temos uma mistura que não permite que a gente consiga identificar racialmente, porque nós temos uma maioria da população que é preta ou mulata, né? Mas nós temos uma classificação socioeconômica não escrita que discrimina sem ser oficial, que discrimina de forma tácita, que discrimina sem estar na lei, que discrimina pelo olhar, que discrimina de forma velada. E se não dizer, esse não explicitar, a esse mito que se formou da democracia racial no Brasil, fez com que nossas diferenças raciais ficassem suspensas muito tempo, enquanto que nos Estados Unidos o conflito foi evidenciado e surgiram pessoas proeminentes, surgiram movimentos que conseguiram propor ações de várias ordens, né? Desde Martin Luther King, desde os Panteras Negras, desde Pat Davis, e vocês têm a busca dos direitos civis, a luta incansável, uma luta de Muhammad Ali, né? Dizendo, não,
quando foi convocado para a Guerra do Vietnã? Não. Ele chamava Cassius Clay na época. Não vou para lá. Porque eu vou lá matar os vietnamitas? Nunca me fizeram nada, nunca me chamaram de preto sujo. Não vou. Né? Então, essa consciência acabou entrando e achando formas de expressões artísticas. No primeiro momento, no movimento Black Power, que foi uma coisa extraordinária. Porque o slogan era Black is beautiful. Black é lindo, o preto é lindo. Era a expressão da negritude como uma forma de beleza. Isso, né, na virada dos 60 para os 70. E essa manifestação foi reatualizada mais tarde nesse movimento que hoje é representado pelo rap, com a luta aí já engajada na luta da periferia, na luta dos excluídos, na luta do chamado preto pobre, né? Daquele marginalizado. E é por isso, né, que quando as referências que eu vejo, que era o que eu estava comentando, serem buscadas nos norte-americanos, fazem todo sentido, porque realmente é lá que nós temos os modelos, os primeiros paradigmas daqueles que conseguiram, né, capitanear, que conseguiram mobilizar esse movimento, dar uma direção, dar um vetor para essa luta pela igualdade, que, todos nós sabemos, está recém começando. Né? A luta continua.